Na aula passada, você estudou os marcadores mais comuns. The, an, other, another. There are so many. Viu como falar as quantidades das coisas. Much time, little time. Many hours, few minutes, some time, some hours, some minutes. Como falar sobre comida, food, e bebida, drink. A soda and a pizza, please. Aprendeu também o som de S. Spirit, he speaks. The students, English. E a dica de false friends. Library, biblioteca, bookstore, livraria. Uma boa aula! Hello. Hi. How are you? I'm very well. How are you? I'm all right. Tell me, what are these things for? Well, I have my sunglasses and I have my purse because today we're going shopping. Oh, really? Would you like to come? Sure. Let's go. Let's go. Bye-bye. Gente, hoje nós vamos conversar mais sobre marcadores. Na verdade, nós vamos conversar sobre palavras que nós formamos com alguns marcadores que nós vimos em detalhe anteriormente. Quais são eles? São any, some, no, e not any e every, que nós ainda não vimos bem, teremos a oportunidade de hoje entender um pouquinho mais sobre ele. Vamos ver cada um desses marcadores, vamos relembrar o que eles significam. Hoje nós vamos ver os marcadores some, any, no, every, combinados com as palavras one, body, thing e where. Como eu disse, vamos ver os significados novamente desses 4 marcadores. Any, nós vimos, quer dizer algum em situações de pergunta, lembram? Every quer dizer todo ou toda. No quer dizer nenhum. Some quer dizer algum. Gente, lembrem, né? Aqui nós vimos nenhum, algum. Vocês sabem que pode sempre ser alguma, nenhuma, e que pode ser com S também. Algumas, nenhumas, que a gente nem diz em português, mas que a gente usa aqui na tradução, que é mais explicativa do que real. Agora imaginem o seguinte, estes marcadores combinados com as seguintes palavras. Thing, que quer dizer coisa. Body, que quer dizer corpo, mas que aqui vai se referir a pessoas, a who. E one é uma palavra que substitui palavras anteriormente usadas e que aqui também vai se referir a pessoas. E where, nosso velho conhecido como pergunta básica, quer dizer onde, portanto se refere a lugar. Gente, então agora nós vamos ver as palavras novas, na verdade palavras formadas com o que nós acabamos de rever e conhecer. E vamos ver o que cada uma delas significa, de modo que vocês mesmos, ao encontrarem essas palavras que são extremamente corriqueiras, extremamente comuns na língua inglesa, de forma que vocês possam, vocês mesmos, pensar, identificar o significado delas. Temos então some com thing, que é coisa. O que será que é some, algum, com thing, que é coisa? É alguma coisa, portanto, something, normalmente a gente traduz por algo. Agora nós temos any, que nós já vimos que em pergunta é algum e que em afirmações é qualquer. O que vocês acham que quer dizer? Any com thing, que é coisa.
qualquer coisa, ou em perguntas vai ser alguma coisa. No, que é nenhum, combinado com thing, que é coisa. O que vocês acham que é nenhuma coisa? É nada, certo? Every, que é todo, combinado com thing, nos dá tudo. Not, que vai aparecer antes, no ajudante, ou em palavras negativas como nunca, ou ninguém, ou nada. Not, combinado com any, mais tem, vai me dar nada. Agora nós vamos para as palavras construídas com body ou one. Elas significam exatamente a mesma coisa, não tem diferença, ok? O que difere é, de novo, o uso do some com body ou one vai dar somebody ou someone, que é alguém. Any mais body ou one vai dar anybody, anyone, que significa qualquer pessoa, ou, no caso da pergunta, alguém também. No com body e one significa ninguém. Observem que no one, diferente das outras, né? Não é uma palavra só. E every, gente? Every quer dizer tudo. Então, every com mais body ou one vai dar o quê? Todo mundo, toda a gente, todas as pessoas. Everybody, everyone. Not, ou alguma palavra com noção negativa, antes de any, combinado com body e one, vai nos dar anybody, anyone, que quer dizer ninguém. Agora, where, que é a nossa pergunta básica para lugar e que aqui, por conta disso, se refere exatamente a isso, a algum lugar, né? Então, some mais where vai nos dar algum lugar. Olhem que interessante, em português são duas palavras e em inglês uma palavra só. Any mais where, qualquer lugar ou algum lugar, dependendo de onde apareça, se for numa pergunta, como nós já vimos. No mais where, nowhere, nenhum lugar, lugar nenhum. Every mais where, everywhere, todo lugar, toda parte. Not, ou alguma palavra de noção negativa, mais any, mais where, not anywhere, nenhum lugar. Então, agora eu gostaria que nós fortalecêssemos um pouco a nossa compreensão de any, nos casos em que aparece, versus no, versus some. Vamos ver exemplos. Gente, I know nothing. Literalmente é eu sei nada. Claro que num português natural nós vamos dizer eu não sei nada. I don't know anything. Vejam, tem o not antes do any, que está junto com o nosso ajudante do. Então, é um caso de not any, portanto, é um caso onde o any quer dizer nada, de novo, nenhum, nenhuma, etc. Então, literalmente, eu não sei qualquer coisa. Mas, novamente, em português natural, fica igual ao outro. Eu não sei nada. Agora, num caso de pergunta, né? O any combinado com sem em pergunta. Você sabe algo? Porque eu falei para vocês, né? Algo, something, em pergunta vira anything. E na resposta volta a ser something. I know something. Eu sei algo. Vocês têm mais exercícios, eu peço que vocês observem bastante o uso dessas palavras e tentem dar um uso lógico para essa tabela que nós vimos juntos hoje. Vamos agora à nossa Basic Communication. Hi. As we said in the beginning of this class, today we're going shopping. And before we go shopping, it's necessary that we know the names of the things that we're going to buy. So the first thing we're going to do is take a look at the names of the things that we wear. Let's see it.
dress, pants, blouse, shirt, t-shirt, skirt, suit, jeans, sweater, coat, jacket, shorts, raincoat, underwear, pantyhose, socks, pajamas, tie, hat, cap, boots, shoes, sneakers, sandals, flip-flops, purse or bag, gloves, scarf, watch, bracelet, necklace, glasses, sunglasses, ring, earrings. All right, now that we know the names of everything we wear, let's train our ears. Let's listen to an audio, and in this audio, I want you to recognize the names that we have just seen. Let's listen. Mother, where are my blue pants? On the bed. No, Mother, they aren't there. Look again, I'm sure I put the pants on the bed. I'm sorry, I didn't find them. I told you they are on my bed beside your white t-shirt. Now I understand. I was looking for them on my bed. But Mother, I don't see my sneakers and my socks. Where are they? They are in the living room on the couch. I washed them this morning. Thanks, Mother. Imagine that you're going shopping for clothes for your daughter or your husband or your niece or a friend. What information is essential for you? The size. Is it big? Is it small? Is it medium? So, let's listen to another audio, and in this audio, we're going to listen to the sizes. What size are you? May I help you? Yes, I'm looking for a shirt. What size are you? Large. How about this one? Yes, I like it. How much is it? It costs 20 reais. Do you have it in white? Yes, do you want to try it on? Yes, please. How does it fit? It's okay. I'll take the white one. So now let's take a look at the sizes and the patterns of our clothes. Let's go. Small, pequeno. Medium, médio. Large, grande. Extra large, extra grande. Loose, solto, largo. Tight, justo, apertado. Pattern, padrão. Flowered, florido. Plain, liso. Striped, listrado. We are now going to watch a nice little segment of the film Lilo and Stitch, Lilo e Stitch, where you will hear a word that you have just learned. They will also use an expression called dress up, which means vestir-se bem, vestir-se a caráter. You will see the translation on the film. Have fun. Movie segment. Are you ready? Hazara. Nice skirt. But you don't need to dress up. Just be yourself. How? Maybe not that much yourself. Are you ready? Hazara. Nice skirt.
But you don't need to dress up. Just be yourself. Howl. Maybe not that much yourself. Now we know what we want to buy. A shirt, a t-shirt, a skirt, a dress. But I have another question for you. Money. How much is it? How much does it cost? Let's listen. Good afternoon. May I help you? May I see those sneakers, please? What size shoe do you wear? 38. Do you like them? Yes, but they're a little small. Do you want to try a bigger size? Yes, please. But I want the same model and color. Here you are. Now they're okay. How much are they? They're 40 reais. How would you like to pay? In cash. In any part of the world, when we go shopping, we have several possibilities to pay. If you have money, if you have a check, if you have credit card. So the next thing we're going to do is see forms of payment. In cash, by credit card, in installments, by check. After so much shopping, I'm tired. Let's take our break. How was your break? Well, to practice what we have just learned and to practice things we learned before, we are now going to watch 2 segments of the film called Os Vigaristas, Matchstick Men, and the 2 situations are as follows. The first segment is where we have people sitting at the table and discussing forms of payment, using the expression how much, talking about prices of things. Okay, pay attention to that. The other segment is a supermarket situation. They are buying grocery and they're going to pay for it, and there is a very short dialogue. There are a few things that you can recognize there. Okay? Let's watch. Movie segment. But we met people who paid twice what you did. Really? Yeah. You wrote a check, ma'am? Did you mail it to him? No, a courier picked it up. But we met people who paid twice what you did. Really? Yeah. You wrote a check, ma'am? Did you mail it to him? No, a courier picked it up. Hi. 3, 4, 5, 6, and 8 packs of Territon. That's 36 out of 50. 37, 38, 39, 40, and 10. 50. Thank you. Hi. 3, 4, 5, 6, and 8 packs of Territon. That's 36 out of 50. 37, 38, 39, 40, and 10. 50. Thank you. Imagine this situation. You chose what you want to buy. The color is nice. The model is very nice. But there's one important detail. Does it fit you? Is it big? Is it small? So we have to see an expression here. Try on. Try on is experimentar when we're talking about clothes. Okay, so here we have an example. Try these shoes on. Experimente estes tênis. Clothing materials. When we go shopping,
something that we always have to observe is the material. What is the clothes made of? Is it the correct material that you want? Let's take a look. Wool, usually in the winter, right people? Cotton, algodão, very soft. Leather, couro. Nylon, Christina, your earrings match your blouse. Yes, they do. Those earrings are fantastic. That's what we're going to hear now. Let's listen. May I help you? Yes, please. I want a dress and a pair of sandals. What size do you wear? I'm a 40, and the sandals are 36. I'm looking for some accessories, too. Please come with me. Wow, those earrings are fantastic. How much are they? They're 10 reais. How much is this belt? 12 reais. I don't want the belt. How much is the dress? It's 25 reais. And how much are the sandals? They cost 18 reais. Okay, I want the dress, the sandals, and the earrings. Vamos conversar um pouco sobre palavras curtas. Que palavras curtas são essas? São aquelas palavras que respondem à nossa pergunta básica how, relacionado a what. São aquelas palavras que são características. Nós estamos falando de peças do vestuário, de tipos de tecido, de tamanho. E então precisamos ver um pouco sobre como essas palavras se comportam. Logo vocês vão entender por que nós as estamos dividindo entre curtas e logo mais veremos as longas. Então são as palavras que respondem à pergunta how, terminadas em consoante mais ER. Quando que eu uso isso? Quando eu estou comparando duas ou mais coisas, dois ou mais what. Então, este mais em português, em inglês é o ER que eu coloco no finalzinho da palavra. Fast, que é rápido, fica faster, que é mais rápido. Short, que é curto, fica shorter, que é mais curto. How, terminado em E, ou seja, características terminadas em E, a gente só acrescenta o R. Então, a palavra late, que quer dizer atrasado, tardio, como termina em E, a gente só coloca R. Later, mais atrasado. Large, grande. Larger, maior. Ou, mantendo o nosso padrão aqui, mais grande, né? Porque o R sempre dá a ideia de mais. Mais daquela característica em comparação a algum outro o que a tenha. Como fica o how terminado em Y? A gente tira o Y e coloca IER. Dirty, que quer dizer sujo, fica dirtier, que quer dizer mais sujo. Easy, fácil. Easier, mais fácil. E agora vamos ver um pouco sobre as palavras longas. Aqui é muito parecido com o português, gente. Porque nós não estamos mais falando de coisas que se acrescentam na palavra, e sim de uma palavra que se coloca na frente da característica. Vamos ver. Essa palavra é more, que quer dizer mais. Então a gente diz more mais how. Mais característica. Beautiful, que vocês conhecem, que quer dizer bonito, bonita. Portanto, more beautiful, mais bonito, mais bonita. Interesting. More interesting, mais interessante. Então, gente, como é que vai ser quando nós quisermos dizer que determinado o que tem mais daquela característica do que todos os outros? Também tem um jeito diferente de fazer isso em inglês, que é mais ou menos parecido com o outro, só que agora a gente não acrescenta R, a gente acrescenta ST. Como fica para as palavras curtas? The, a gente usa o, ou a, ou os, ou as, mais a característica. Esta, terminada em consoante, recebe o EST, do qual eu falei para vocês agora há pouco. Short, curto. The shortest, o mais curto. Small, the smallest, o mais pequeno, o menor. Como fica para o how, para a característica, terminada em E?
nós colocamos só o ST. Large fica the largest, o maior, ou se vocês quiserem, o mais grande. Nice fica the nicest, o mais legal, o mais simpático. E agora nós temos de novo o nosso caso do Y, que a gente tira, né, quando a característica, quando how termina em Y, a gente tira o Y e coloca IEST. Easy, fácil, the easiest, o mais fácil. Happy, feliz, the happiest, o mais feliz. E agora, gente, como fica para as palavras longas? O raciocínio é o mesmo, o procedimento é o mesmo. Também temos uma palavra separada que vai dar essa noção de o mais do que todos os outros. The most mais how. Temos então beautiful, the most beautiful, o mais belo, o mais bonito. Interesting, the most interesting, o mais interessante de todos. Well, now we have to talk about something very important. The difference between use and wear. In Portuguese we have one word, que é usar, ok? But in English we have two. So what's the difference? Wear, gente, é para roupas e acessórios, coisas que vão no corpo, certo? Já use se refere a qualquer tipo de instrumento, portanto, é fazer uso de alguma coisa com alguma finalidade. Use a pen, usar uma caneta. But wear glasses, porque vai no corpo, certo? Terminações em consoantes. Isso é muito importante, é um assunto que a gente já vem tratando. Na nossa pronúncia em inglês é preciso observar quando as palavras terminam em consoante e pronunciá-las assim, sem colocar nenhum som de vogal, que é um hábito nosso por conta da influência do português. Ouçam as palavras que seguem, observando bem a articulação e cuidando para não colocar nenhum som de vogal. Diferença of e of. Uma coisa que tem muita gente que não sabe. Vamos ver que diferença é essa. Off, que quer dizer fora ou desligado, tem o som de F no final. Pensem que o F duplo faz F. E o outro, aquele que quer dizer é of, tem o som de V no final da palavra. Então nós temos off, desligado, fora, e of, de, ok? E agora, gente, o que tem isso aí que vê com o que nós estávamos falando? Pois é, esse final aqui também é pronunciado como F. Cough é tosse. E até é mesmo o som que a gente produz quando tosse. Cough, cough. Ok? Enough, suficiente, também termina com esse som, também é grafado desta forma. Como isso é muito diferente do que a gente tem em português, nós colocamos aqui junto para chamar a atenção de vocês. Luxury. Luxury não é luxúria. Luxury é luxo. Many people live in luxury. Muitas pessoas vivem no luxo. E como será que se diz luxúria? É lust, certo? É até uma palavra um pouco incomum, a gente até nem usa muito no cotidiano, mas enfim, a gente sempre trabalha com o par, o que parece e o que é. Agora, nós vamos à nossa study tip. Qual a nossa dica de estudo? Eu hoje vou pedir que vocês façam uma coisa. Aprendemos muitos nomes de peças do vestuário, de acessórios. E agora, como é que nós vamos fazer para gravar estes nomes? Então eu peço que vocês semanalmente, diariamente, a cada 2, a cada 3 dias, cada um decide o seu ritmo, separe uma combinação de roupas, pegue um casaco, uma calça, pegue uma saia, uma blusa e coloque com alfinete um lembrete com o nome em inglês e deixe pendurado no seu quarto, em algum lugar por onde você passe, que permita que isso fique assim, para que você grave
como se diz aquilo ali, aquela peça do vestuário, aquele acessório em inglês. Eu tenho certeza que você vai memorizar de um jeito muito tranquilo, sem muito esforço e que funciona. Na aula de hoje você estudou mais sobre marcadores. Something, somebody, somewhere, and many others. Verificou as formas de pagamento. In cash, in installments, by check, by credit card. Viu as peças de vestuário, clothes. Blouse, Watch, ring, Aprendeu sobre os materiais de vestuário. cotton, wool, etc. Aprendeu terminações e consoantes na dica de pronúncia. beach, beach. E a dica de false friends. Luxury é luxo. Luxúria é lust. Até a próxima aula.